Olá pessoal, meu fraternal e cordial bom dia, boa tarde, boa noite a todos, dependendo do horário que você estiver vendo este vídeo. É com muita alegria, muita responsabilidade e carinho a vocês, a gente vem apresentar hoje a nota explicativa 71 do Livro dos Espíritos, que é uma nota da editora, que é o último texto do Livro dos Espíritos. Então eu vou ler bem rapidamente, que o texto é grande, né? É um pouco grande. Desta forma eu peço a todos, vamos elevando nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, Nossa Senhora Aparecida, agradecendo por mais esta oportunidade de estarmos aqui no canal juntos, lendo a última leitura do Livro dos Espíritos. Graças a Deus conseguimos chegar ao fim. E assim eu vou pedindo permissão a Deus, a Jesus, para mais essa leitura, e vou pedindo também o auxílio das correntes africanas, correntes indianas, corrente dos caboclos, dos preto velho, do Pai Chico, Pai Joaquim, Pai João da Mata Virgem, corrente branca, corrente azul, corrente lilás, corrente dos sacerdotes, Padre Vitor, Padre Donizete, Padre Joaquim, Padre Chico, Padre Cícero do Juazeiro, corrente dos médicos, Eurípides Barzanufo, Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, Dr. Shapira, Dr. Franco da Rocha, Dr. Ângelo Misson, Dr. Souza Martins, corrente dos ancestrais, dos antepassados, da família, corrente dos baianos, dos boiadeiros, dos vaqueiros, enfim, corrente da nossa querida Mãe Genoveva com seus anjos de luz, nós dizemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nota explicativa 71. Diz assim: hoje creem e sua fé é inabalável, porque assentada na evidência e na demonstração, e porque satisfaz a razão. Tal é a fé espíritas, e a prova da sua força é que se esforçam por se tornarem melhores, domarem suas inclinações más e porem em prática as máximas do Cristo, olhando todos os homens como irmãos, sem acepção de raças, de castas, nem de seitas, perdoando os seus inimigos, retribuindo o mal com o bem, a exemplo do divino modelo. Kardec escreveu isso na Revista Espírita, 1868, primeira edição, no Rio de Janeiro, Federação Espírita, 2005 e tal. A investigação rigorosamente racional e científica de fatos que revelavam a comunicação dos homens com os espíritos, realizadas por Allan Kardec, resultou na instrução da doutrina espírita sistematizada sobre os aspectos científico, fisiológico e religioso. A partir de 1854 até o seu falecimento em 1869, seu trabalho foi constituído de 5 obras básicas: o Livro dos Espíritos, 1857, o Livro dos Médiuns, 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, o Céu e o Inferno, 1865. Este é o livro que vamos adotar para próximos estudos, para próximas leituras, o Céu e o Inferno, que vamos começar provavelmente na próxima segunda, né? Essa semana vamos preparar e na próxima segunda eu começo lendo o Céu e o Inferno. E também ele escreveu, o Allan Kardec, através dos amigos espirituais, a Gênese em 1868. Além da obra O que é o Espiritismo, em 1859. Deu uma série de opúsculos e 136 edições da Revista Espírita, de janeiro de 1858 a abril de 1869. Após sua morte, ainda foi editado o livro Obras Póstumas, que ele já tinha deixado rascunhado, né? Esse livro foi editado em 1890.
Os estudos meticulosos ou isento dessas obras permitem-nos extrair conclusões básicas. A. Todos os seres humanos são espíritos imortais criados por Deus em igualdade de condições, sujeitos às mesmas leis naturais do progresso, que levam todos gradativamente à perfeição. B. O progresso ocorre através de sucessivas experiências em inúmeras reencarnações, vivenciando necessariamente todos os segmentos sociais, única forma de o espírito acumular o aprendizado necessário ao seu desenvolvimento. C. No período entre a reencarnação, o espírito permanece no mundo espiritual, podendo comunicar-se com os homens. D. O progresso obedece às leis morais ensinadas e vivenciadas por Jesus, nosso guia e modelo, referência para todos os homens que desejam desenvolver-se de forma consciente e voluntária. Em diversos pontos da sua obra, o codificador se refere aos espíritos encarnados em tributos incultas e selvagens. Então, existem em algumas regiões do planeta que, em contato com outros polos de civilização, vinham sofrendo inúmeras transformações, muitas com evidente benefício para os seus membros, decorrentes do progresso geral, ao qual estão sujeitos todas as etnias, independente da coloração de sua pele. Na época de Allan Kardec, as ideias frenológicas de Gall, que o Gall é um cara que ele estudava as pessoas medindo o crânio, medindo o cérebro, se tinha caroços e tal, ele conseguia distinguir se aquela pessoa era bem inteligente, mais inteligente, se era espírita. E das filosofias de Lavater. Eram aceitas por eminentes homens de ciência, assim como provocou enorme agitação nos meios de comunicação e junto à intelectualidade e à população geral. A publicação de 1859, 2 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, do livro sobre a evolução das espécies de Charles Darwin, com as naturais incorreções e incompreensões que toda a ciência nova apresenta, ademais a crença de que os traços de fisionomia revelam o caráter da pessoa, e é muito antiga. Pretendendo-se haver aparentes relações entre o físico e o aspecto moral. O codificador não concordava com diversos aspectos apresentados por essas assim chamadas ciências. Desse modo, procurou avaliar as conclusões desses eminentes pesquisadores à luz da revelação dos espíritos, trazendo ao debate o elemento espiritual como fator decisivo no equacionamento das questões da diversidade e desigualdades humanas. Allan Kardec encontrou nos princípios da doutrina espírita explicações que apontam para as leis sábias e supremas, razão pela qual afirmou que os espíritos permitem resolver os milhares de problemas históricos, arqueológicos, antropológicos, teológicos, psicológicos, morais e sociais e etc. Revista Espírita de 1862, página 401. De fato, as leis universais do amor, da caridade, da imortalidade da alma, da reencarnação, da evolução constituem novos parâmetros para a compreensão do desenvolvimento dos grupos humanos nas diversas regiões do orbe. Esta compreensão das leis divinas permite a Allan Kardec afirmar que o corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. Tá? Essa questão está no Livro dos Espíritos, item 207, página 176, que diz assim: o Espiritismo, restituindo ao espírito o seu verdadeiro papel na criação, constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria, faz com que desapareçam naturalmente todas as distinções estabelecidas entre os homens, conforme as vantagens corporais e mundanas, sobre as quais
Só o orgulho fundou as castas e os estúpidos preconceitos de cor. Isso também está na Revista Espírita de 1861, página 432. E ele continua. Os privilégios de raças têm sua origem na abstração que os homens geralmente fazem do princípio espiritual para considerar apenas o ser material exterior, da força ou da fraqueza constitucional de uns, de uma diferença de cor em outros, do nascimento na opulência ou na matéria, da filiação consanguínea nobre ou plebeia. Concluíram por uma superioridade ou uma inferioridade natural. Foi sobre este dado que estabeleceram suas leis sociais e os privilégios de raças. Deste ponto de vista circunscrito, não são consequentes consigo mesmos, porquanto, não considerando senão a vida material, certas classes parecem pertencer e realmente pertencem às raças diferentes, mas não se tomar seu ponto de vista do ser espiritual, do ser essencial e progressivo. Numa palavra, do espírito, preexistem a sobrevivência a tudo, cujo o corpo não passa de um invólucro temporário, variando como a roupa de forma e de cor. Se, além disso, do estudo dos seres espirituais ressalta a prova de que esses seres são de natureza e de origem idênticas, que seu destino é o mesmo, que todos partem do mesmo ponto e tendem para o mesmo objetivo, que a vida corporal não passa de um incidente, uma das fases da vida do espírito necessária ao seu adiantamento intelectual e moral, que, em vista desses avanços, o espírito pode sucessivamente revestir envoltórios diversos, nascer em posições diferentes, chegar-se à consequência capital de igualdade na natureza e, a partir daí, a igualdade dos direitos sociais e de todas as criaturas humanas e a abolição dos privilégios de raças. Eis o que ensina o Espiritismo. Vós que negais a existência do espírito para considerar apenas o homem corporal, a perpetuidade do ser inteligente para só encarar a vida presente, repudiais o único princípio sobre o qual é fundada, com razão, a igualdade de direitos que reclamais para vós mesmos e para vossos semelhantes. Isto também está na Revista Espírita de 1867, página 231. Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espírito pode retornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão ou da escravidão, contra a sujeição de mulher à lei do mais forte, nenhum há que prime em lógica o fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza, o princípio de fraternidade universal também funda na mesma lei o da igualdade dos direitos sociais, por consequente, da liberdade. Isso aí que também está na Gênesis, capítulo 1, item 36, página 42 e 43, e também você pode falar sobre isso, se fala sobre isso na Revista Espírita de 1867, página 373. Na época, Allan Kardec sabia apenas o que vários autores contavam a respeito dos selvagens africanos, sempre deduzindo ao embrutecimento quase total, quando não escravizados,
impiedosamente. Baseado nesses informes científicos da época, que o codificador repete com outras palavras, o que os pesquisadores europeus descreviam quando de volta das viagens que faziam à África Negra. Todavia, é peremptório ao abordar a questão do preconceito racial. Nós trabalhamos para dar a fé aos que nada creem, para espalhar uma crença que se torna melhores uns para os outros, que lhes ensina a perdoar aos inimigos, a se olharem como irmãos, sem distinção de raça, casta, seita, cor, opinião política ou religiosa. Numa palavra, uma crença que faz nascer o verdadeiro sentimento de caridade, de fraternidade e deveres sociais. Está em Allan Kardec, Revista Espírita, de 1863. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crença, porque todo o homem vê irmãos seus. Isso está em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3, página 348. É importante compreender também que os textos publicados por Allan Kardec na Revista Espírita tinham por finalidade submeter à avaliação geral das comunicações recebidas dos espíritos, bem como aferir a correspondência desses ensinos em teorias e sistemas de pensamento vigentes à época. Em nota, no capítulo 11, item 43 do livro A Gênese, o codificador explica esta metodologia. Quando na Revista Espírita de janeiro de 1862 publicamos um artigo sobre a interpretação da doutrina dos anjos decaídos, apresentamos essa teoria como simples hipótese sem outra autoridade afora a de uma opinião pessoal controversível, porque nos falavam então elementos bastante para a afirmação peremptória. Expusemos lá a título de ensino, tendo em vista provocar o exame da questão. Decidido, porém, a abandoná-la ou modificá-la, se fosse preciso, presentemente, essa teoria já passou pela prova do controle universal. Não foi bem aceita pela maioria dos espíritas como a mais racional e a mais concorde com a soberana justiça de Deus, mas também foi confirmada pela generalidade das instruções que os espíritos deram sobre o assunto. O mesmo se verificou com a que concerne a origem da raça adâmica. Isso está na Gênese, capítulo 11, item 43, nota 292. Por fim, urge reconhecer que o escopo principal da doutrina espírita reside no aperfeiçoamento moral do ser humano, motivo pelo qual as indagações e perquirições, que palavra difícil, né, gente? Científicas, são perquirições, são dúvidas científicas que eles vão indagando, tirando, né? Ou filosóficas ocupam posição secundária, conquanto importantes haja vista o caráter provisório decorrente do progresso do aperfeiçoamento geral. Nesse sentido, é justa a advertência do codificador. É verdade que esta e outras questões se afastam do ponto de vista moral, e que é a meta essencial do Espiritismo. Eis porque seria um equívoco fazê-las objeto de preocupações constantes. Sabemos, aliás, no que respeita ao princípio das coisas, que os espíritos, por não saberem tudo, só dizem o que sabem ou o que pensam saber. Mas como há pessoas que poderiam tirar das divergências desse sistema uma indução contra a unidade do espiritismo,
Precisamente porque não formulados pelos espíritos, é útil poder comparar as razões pró e contra no interesse da própria doutrina e apoiar no assentimento da maioria o julgamento que se pode fazer do valor de certas comunicações. Revista Espírita, 1862, página 38. Feitas estas considerações, é lícito concluir que a doutrina espírita vigora o mais absoluto respeito à diversidade humana, cabendo ao espírita o dever de cooperar para o progresso da humanidade, exercendo a caridade no seu sentido mais abrangente, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, tal como a entendia Jesus, nosso guia e modelo, sem preconceito de nenhuma espécie de cor, etnia, sexo, crença ou condições econômica, social ou moral. Essa é a nota explicativa da editora. Agradecemos a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, a todos os espíritos, anjos e santos do Senhor, por terminarmos então a leitura do Livro dos Espíritos. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Desta forma, eu convido a todos para elevarmos nossos pensamentos a Deus. Vamos vibrar com muita fé e muito carinho pela paz no mundo, no Brasil, em nossas cidades e em nossos lares, pelo amparo aos pobres e desempregados, pela saúde dos enfermos do corpo e da alma, pela unificação das religiões, por nossos familiares e amigos, pela unificação das religiões, pelo reerguimento dos decaídos, pelas pessoas em situação de rua, pela reabilitação das pessoas privadas de liberdade, pelos trabalhadores do bem, pela harmonia nos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos em sofrimentos, pelo desenvolvimento espiritual da juventude, pela confraternização com os nossos desafetos, vibrar com muito amor pela proteção aos velhos e crianças abandonadas, pelo livramento de guerras no planeta, pelo livramento de catástrofes naturais e as causadas pela ação do homem, vibrar pelo reequilíbrio do clima no nosso planeta e, por que não, por nós mesmos. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo através de Bezerras de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através das tuas legiões consoladoras e de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder, a misericórdia e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Peço desculpas pela minha pressa, pela leitura rápida, mas a gente tem um tempo limite aí, que era de 20 minutos, senão se torna cansativo, né? Para todos nós, a leitura, o vídeo. E então, assim, eu agradeço a todos por chegarem comigo até o final do vídeo e também por nos acompanhar nesses estudos que fizemos ao longo dos últimos 2 anos de O Livro dos Espíritos. Fiquem todos com Deus, muito agradeço a todos e até a próxima, onde nós vamos começar os estudos
do livro do Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau.